Fala galerinha aqui do canal. Quem sentir falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes, que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia. Então, o que nós temos sobre animais? Nosso dia a dia a gente está repleto de animais, né? Aquele animalzinho que a gente tem em casa, o gatinho, o cachorro. Então tudo isso aí são animais, tem os insetos, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não têm aquela coluna vertebral, crânio, costelas, está bem acostumado. Poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumintos, nematóides. Tem moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos. É um grupo grande, viu? Bem diversificado. A gente pode encontrar um ambiente terrestre, aquático. E no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado. Os vertebrados têm essa vértebra, a coluna vertebral. E os grupos básicos serão os peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, que é o grupo que nós estamos, viu? Então, ó, a gente vai estar trabalhando esses grupos, cada videoaula com seu grupozinho específico, e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera. O filo molusca, você vai lembrar logo do Lula molusco, né? Esse nome molusca refere-se à característica do corpo desses animais, que é um corpo mole. Fala, professor, mas tem outros invertebrados com corpo mole. Mas esse aqui teve a honra de receber o nome molusca, ou molusco, né? Pela característica do corpo mole. A gente vai encontrar basicamente três regiões no corpo deles, né? Dos moluscos. Que é a cabeça, massa visceral, que muitas vezes fica dentro da concha, e um pé musculoso, que ajuda no seu deslocamento. Então essas são as três partes básicas de um molusco: cabeça, massa visceral e o pé. Pé entre aspas, né? A gente pode encontrar indivíduos que têm concha, como os caramujos, né? E outros que não têm, como as lesmas. Olha o que vai mudar dos anelídeos. Eles não são segmentados, viu? Como a gente viu lá nos anelídeos. Aqueles segmentozinhos, né? Eles não têm. Também são triblásticos. Tem os três folhetozinhos, as três membranas embrionárias, ectoderme, mesoderme e endoderme. Essa mesoderme também envolve o celoma. Então eles são celomados. Ah, professor, mas lá em nematóides a gente viu que eles são pseudocelomados. Porque esse celoma deles não é totalmente envolvido pela endoderme, pela mesoderme. Aqui não, aqui eles têm o celoma envolvido pelo mesoderme. Simetria bilateral. A gente tem dois planos de divisão, né, dos lados iguais, como se diz. A concha, para os que têm, né, geralmente tem três camadas. A mais externa, que é chamada de nácar ou nacarada, que ela é basicamente orgânica e calcária, por isso a resistência, né, bem dura. A região média, chamada óstraco, que lembrou muito o nome ostra, né, que também é calcária. Agora, mais internamente, ela deixa de ser calcária, ela já é mais orgânica. A gente vai chamar de perióstraco. É aqui, por exemplo, em ostras, que se uma partícula externa penetrar, essa partícula vai ser envolvida por camadas produzidas pela própria concha e vai se formar a pérola. Por isso que às vezes o pessoal encontra as pérolazinhas dentro de conchas, né, de moluscos.
Quem tiver essa sorte, se deu bem, né? É o segundo maior filo de animais. Só perde para os artrópodes, que é bem grande, viu? E é também bem importante na escala evolutiva dos protostômios. Protostômios, para quem não lembra, lá na embriologia, o Blastopora origina a boca. São animais de vida livre. Dificilmente você vai encontrar um molusco causando doença, né? Pode encontrar terrestres, no meu caso os caramujos, né? Aquáticos, pode destacar aqui as ostras, de água doce ou salgada. Dificilmente se encontra uma espécie parasita. São raras. A gente já vai voltar com os sistemas, né? Sistema digestório completo também, viu? Boca e ânus. Então tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Ó, hepatopâncreas. Então, nós já temos aqui um fígadozinho, né? Com pâncreas. Que vão lançar secreções dentro do estômago. Então, ó, presença do estômago. Professor, mas eu não sei para que servem esses órgãos. Vai lá na nossa aulazinha sobre sistema digestório. Você vai aprender tudo. Agora, a característica marcante de moluscos é a presença na boca desses indivíduos de uma estrutura, a gente pensa que é uma língua, né? E tem vários dentes, também quitinosos, material a quitina, né? Muito presente em invertebrados, que é denominada rádula. Essa rádula ela funciona como se fosse uma escada rolante. Ela vai trazendo, né, o alimento de fora para dentro, como se fosse raspando superfícies e retirando o alimento. Só que os bivalves, a gente vai já ver o que são isso aí, né? O grupo aqui das ostras, não tem essa rádula. É bom a gente se atentar para essa característica, viu? Porque eles não fazem esse processo de raspagem. Eles são basicamente filtradores. É muito bom guardar essa informação. E rádula, sempre que você ouvir essa palavra rádula, associe logo com molusco. A gente vai destacar a digestão extracelular, mas também apresenta intracelular. Uma característica teoricamente primitiva, né? Mas também reaparece aqui. A gente for pensar que os grupos a gente vai trazendo novas aulas, não quer dizer que vá apenas trazendo características novas, não. Ele pode recuperar características mais primitivas. Com exceção dos bivalves, que não tem essa digestão intracelular. Sistema circulatório, você viu lá nos anelídeos que é fechado, né? Aí você vai pensar, então no molusco também é fechado. Não. E ó, sistema circulatório aberto. O sangue não circula totalmente dentro de vasos sanguíneos. Ele é lacunar. Ele circula através de lacunas e cai diretamente nos tecidos. Então, ó, às vezes não quer dizer que vai se somando, trazendo características novas em cada grupo que a gente vai trazendo aqui, não. Os cefalópodes, é a seção, né? Eles têm o sistema circulatório fechado. Cefalópodes, que é o grupo das lulas, os polvos. A presença de um coração dorsal, aí ó, um coração dorsal, na região posterior, com um ou dois átrios e um ventrículo. Nós temos um coraçãozinho já no padrão que a gente já conhece, né? Uma cavidade pericárdica, a presença da aorta, ó, e muitos hemocelos, que são cavidades que armazenam, né? Que recebem esse sangue
dos tecidos. Então, mais informações, nós temos uma videoaula sobre sistema circulatório. Se tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha nela, que vai esclarecer muita coisa. Sistema respiratório. A gente vai encontrar brânquias nos indivíduos aquáticos, no caso aí de lulas, polvos. Agora a presença dos pulmões, olha, ó, pulmões nas espécies terrestres, como lesmas, caramujos. Viram lá? É bom guardar essa informação. E sempre esse sistema respiratório acoplado ao circulatório. Eles trabalham em parceria. Sistema excretor também, ó, metanefrídeos, a presença do néfron, que é a unidade filtradora do sistema excretor. A gente vai ter remoção de resíduos nitrogenados e sua eliminação. Sistema nervoso, ó, nós já temos aqui, ó, gânglios cerebrais, como você viu lá nos anelídeos. Tem uma quantidade maior, né? 3 ou 4 pares. Lá a gente via um par, né? Ligados a nervos, ó, presença de nervos. São projeções, né? Prolongamentos de neurônios. E vão se espalhar por todo o corpo. A gente já tem um sistema nervoso mais amplo, né? Mais desenvolvido. A produção sexuada. Pode encontrar espécies monóicas ou hermafroditas, quer dizer, com dois sexos no mesmo indivíduo, no caso dos caracóis, e espécies dioicas, existe o masculino e o feminino, no caso dos mexilhões. Desenvolvimento direto, sem estágio larval, mas também desenvolvimento indireto com fase de larva. Vai depender da espécie que a gente estiver trabalhando. Pode ter espécie que passa pela fase de larva e vai ter espécie que não passa por essa fase. Classificação também considera muito a presença da concha. A presença ou não da concha. No caso, se ela tiver uma concha, a gente vai chamar de monoplacófora. Essa palavra mono significa uma, né? Esse placo, você vai lembrar de placa como se fosse uma concha. A gente tem aqui o gênero Neopilina, que é bilateralmente simétrica, ou seja, a concha tem dois lados iguais, que tem a forma de um capuz. Geralmente vive sob o substrato, enterrados, e podem viver enterrados até 7.000 metros de profundidade nos oceanos. Elas gostam de se esconder bem, viu? Classe Poliplacófora. Então, poli significa várias, né? A gente já vai encontrar várias placas, né? Na concha. Por isso o nome poli. Aí placo lembra de placa, né? No caso, seriam placas calcárias. Nesse caso, a gente vai encontrar na concha desse molusco até 8 placas em sobreposição, vão se formando como se fossem camadas, se encaixando. E são produzidas lá no manto, é a camadazinha que fica abaixo da concha. A cabeça é bem reduzida, pouco desenvolvida, não tem olhos, característica marcante, e nem tentáculos. Por exemplo, nos caramujos você encontra tentáculozinho, né? Aqui no Poliplacófora você não encontra nem olhos e nem tentáculos. Gastrópoda, você vai lembrar de gastro,
que se vai entender como barriga, e poda seriam pés. Ou seja, ela caminha arrastando a barriga no chão, como se a barriga fosse os pés, né? Pode ter ou não a concha. Por exemplo, caramuques e caracóis possuem concha. Mas tem espécies que não têm concha, como as lesmas. Pode perceber que elas vão se deslocando e vão arrastando a barriga no chão. Por isso o nome gastrópoda. Os pés na barriga. A barriga seria os pés. Bivalvia, o próprio nome diz, né? A concha tem duas valvas. É como se ela fosse duas partes que se encaixam. Pode chamar também de pelecípodas, esses bivalves. É como se fossem pés em forma de machado. São basicamente aquáticos. Se encontra bem, né, nos mares. E essas duas válvulas, né, que se encaixam, elas se articulam bem como uma dobradiça, fazendo abrir e fechar quando necessário para ele, né, especialmente na captura de alimento. Os principais representantes, ostras, e como elas são filtradores, elas podem reter até toxinas de pequenas algas que estejam no mar. Os mariscos em geral, mexilhões, tudo isso aí são bivalves. A concha é como se fossem duas válvulas que se encaixam e se articulam. Classe cefalópoda, olha a característica, ó. Céfalo quer dizer cabeça e poda quer dizer pés. Como se fossem os pés ligados à cabeça. Só que esses pés você vai entender como tentáculos. Esses moluscos da classe cefalópoda são altamente desenvolvidos. O sistema nervoso dele é bem desenvolvido, sensorial também. Pode ter espécies com concha externa, como é o caso do Nautilus. E também pode ter espécies com concha interna. Você nem percebe essa concha. Mesmo sendo reduzida, né? No caso das lulas. E tem espécies que nem tem concha, como é o caso do polvo. Então, se você quiser diferenciar o polvo e a lula, é com relação à concha. As lulas têm uma concha interna e o polvo nem tem essa concha. E o Nautilus possui a concha externa. É considerado um grupo bem avançado de invertebrados, com características bem marcantes, até diferenciadas do restante do grupo. Esses tentáculos possuem ventosas, que ajudam na captura de alimento. Tem olhos, que são bem importantes, especialmente na captura de alimentos. Economicamente, eles são muito importantes. Por exemplo, existem moluscos que são bem usados na alimentação, né? Como o escargot, um gastrópode, que é uma iguaria na alimentação, né? Rica em proteínas. A indústria de pérolas também é bem interessante, né? Existem aqueles que podem ser vetores de doença, a gente vai destacar bem aqui a esquistossomose. Você pode voltar na nossa aula de vermes e ver lá, existe um caramujozinho que participa no ciclo da esquistossomose. E nos cefalópodes, a gente vai destacar uma tinta que eles produzem, especialmente quando estão afugentados. Eles lançam essa tinta que confunde o predador, que é o que a gente chama de nanquim, que é muito usado para desenhos, pinturas e até mesmo a escrita. Bem interessante, né? Essas são algumas importâncias dos moluscos.
Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!